buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje a festa de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, que viveu no século XIV, ela vivenciou o carisma da Ordem Terceira de São Domingos. E ali formou um ciclo de pessoas que se aprofundou na espiritualidade, a vivenciar sempre o caminho para Deus. É interessante que Paulo VI, agora no século XX, proclamou doutora da Igreja, porque ela nos ensina e nos ensinou o caminho da vivência do amor a Deus.
No Evangelho de hoje, nós refletimos a cena da multiplicação dos pães, a cena da partilha. É interessante notar o ensinamento e a ação de Jesus. Jesus, diante da multidão que se aproxima, ele se preocupa, ele se compadece. E, movido pela compaixão, chama os discípulos a também a perceber, a preocupar-se com esta multidão. Mostra a necessidade da preocupação com o outro. Nos chama a sair da indiferença, a olhar o outro, perceber a sua necessidade. E convoca a pensar numa solução. Como faremos para alimentar estas pessoas? Como fazer para alimentar? É interessante que o outro discípulo, André, se aproxima trazendo ali um jovem que se coloca a partilhar aquilo que ele tem, 5 pães e 2 peixes. Aquele que é o pão da vida, Jesus Cristo, que nos ensina que quem ama torna-se alimento para a vida do outro, nos mostra a partilha, o partilhar, nos mostra que aquilo que temos se torna muito na graça e no amor de Deus, quando somos dispostos a partilhar aquilo que temos. E Jesus também nos ensina, principalmente nos dias de hoje, não só a partilha, mas a não desperdiçar. Não desperdiçar, recolher aquilo que tem. E, infelizmente, nós vivemos uma sociedade do desperdício, que tantos pães, tantos alimentos são desperdiçados. E se nós olharmos há pouco tempo, nós vemos pessoas famintas recolhendo o pão no lixo. Porque faltou a partilha, porque faltou o cuidado de não recolher aquilo que se tem para que outras pessoas possam se alimentar. Nesses ensinamentos de Jesus, e celebramos a Páscoa, que nós possamos também perceber que na Páscoa vivenciamos Jesus como o pão da vida. E também recordamos, junto com os discípulos, que reconheceram Jesus na partilha do pão. Meus irmãos e minhas irmãs, que cada gesto nosso de partilha, de solidariedade, de não desperdício, de cuidado com o outro, de sair da nossa indiferença, nos ajuda a vivenciar o ensinamento de Jesus Cristo e reconhecê-lo em cada gesto do partir o pão. Fiquemos na graça, fiquemos no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.